em João, Evangelho de João, o capítulo de número 21. Capítulo de número 21 de João. É importante você perceber algumas coisas que aconteceram aqui antes do capítulo 21. Capítulo 21 é o último capítulo do livro de João, do Evangelho de João. João é o discípulo que é conhecido como discípulo do amor. É aquele, possivelmente, dos discípulos o mais novo deles, aquele que por último, ou seja, que viveu mais tempo e que foi o último a morrer também. E era aquele discípulo que a Bíblia conta que ele descansava a sua cabeça nos ombros de Jesus. Ou seja, era alguém que tinha intimidade com Deus. Era alguém que nutria pelo Senhor um relacionamento assim diferenciado. A gente sabe que os discípulos de Jesus, eles foram organizados em grupos diferenciados. Muitas das vezes, ou seja, quando no dia de Pentecoste, eles estavam 120 reunidos. Mas a gente sabe que esse número de discípulos, ele era superior a 500. Então, ou seja, havia um grupo maior de 500, um grupo um pouco menor de 120. Desse grupo de 120, houve também um grupo menor de 70, que foram aqueles que foram enviados. E um grupo ainda menor, que foram os 12 apóstolos. E desse grupo de 12 apóstolos, ainda havia um grupo ainda menor. E à medida que esse grupo vai diminuindo, seu número, aumenta-se a intimidade, o compromisso. E o mais interessante é que João, ele vai passando por todos esses grupos. É como se fosse aqueles que já jogaram futebol, né? Aquelas peneiradas, né? Chega lá aquele monte de garoto com sonho de jogar futebol. E aí, ou seja, passa a primeira etapa, a segunda etapa, e eles vão peneirando. E é interessante que dos 12 discípulos, João participava daquele grupo mais íntimo de Jesus. Que era Pedro, Tiago e João. E João escreve o seu evangelho, e a tônica de João é o amor. E aqui o que está acontecendo? Ele cita os milagres de Jesus, ele apresenta todo esse momento, ele apresenta o momento da crucificação de Jesus, da sua ressurreição, o encontro. E no capítulo 21, nós temos aqui Jesus ressuscitado. Ou seja, a situação mais difícil já havia passado. Eu começo a pensar e gostaria que você imaginasse o seguinte: do momento em que Jesus chamou os discípulos, em todo o seu ministério, qual foi o momento mais difícil para os discípulos? Qual momento você acha que os discípulos ficaram mais preocupados? Eu não tenho dúvida que foi o momento do intervalo entre a morte do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dele. E a evidente manifestação dele, o aparecimento do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. E quando a gente pensa em momentos difíceis, em momentos de crise, eu queria te levar a pensar sobre o momento que você está vivendo hoje, sobre a realidade que nós estamos vivendo hoje. Olha, os dias são maus, nós estamos vivendo momentos difíceis. Dia após dia nós temos visto que as informações não são boas, são preocupantes, informações que vai e que vem, a gente nunca tem certeza de fato daquilo que está por vir. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Deus está cuidando de nós, amém? Agora, o capítulo 21 de João começa com a seguinte expressão: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Eu queria que você tomasse essa palavra para você hoje, como uma palavra rema. Ou seja, como algo que vai fazer diferença na sua vida. Porque talvez você está olhando para o momento que você está vivendo, para o momento que a sociedade está vivendo, e você não encontra assim uma saída. Mas eu posso afirmar para você que depois disso, depois desse tempo, depois que tudo isso passar, coisas grandes vão acontecer nas nossas vidas.
O texto está dizendo, olha, que depois disso, Jesus apareceu aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, que também é conhecido como Mar da Galileia. Querido, é intencional esse momento em que nós vamos voltar a nossa atenção novamente para Jesus e os seus discípulos no Mar da Galileia. Porque o que acontece? Eu acabei de ministrar a palavra de oferta e falava sobre esse encontro de Jesus com os discípulos no Mar da Galileia. E agora, anos se passaram, tempos se passaram, circunstâncias aconteceram, e novamente, Jesus está aqui com eles, às margens do Mar de Tiberíades, do Mar da Galileia. E aí o que acontece? O que nós precisamos entender? Eu queria te levar a pensar como que vai ser a sua vida depois que isso tudo passar. Agora mais cedo eu estava conversando com os irmãos aqui, os facilitadores, e a gente questionando algumas coisas que nós vamos mudar aqui no auditório. E aí um irmão perguntou assim, mas pastor, será que isso não vai voltar ao normal logo? Eu falei assim, querido, eu acho que nunca mais as coisas vão ser normal. Nós vamos ter que, na verdade, viver e se acostumar e se atualizar a um novo normal. Pastor, mas como que é esse novo normal? Não sei, não faço ideia. Mas eu preciso compreender o seguinte, eu preciso crer que Deus está no controle disso, e seja como Ele for, eu creio que Deus continuará agindo nas nossas vidas. E a Bíblia fala que Ele tem o melhor para nós. Ou seja, a nossa expectativa precisa estar no Senhor. E o que nós precisamos fazer? Primeiro, crer que isso tudo vai passar. Diga comigo, isso tudo vai passar. Diga assim, a pandemia vai passar, a crise vai passar, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Nós precisamos crer nisso, e a palavra de Deus diz que Ele cuidará de nós. E olha o que aconteceu. Verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Você faz a conta aí, você vai ver que tinha 7 discípulos que estavam juntos. Depois disso, depois de tudo isso, pode ser que não estejamos todos juntos. Quantos discípulos eram mesmo? 12. Mas diante da crise, o que aconteceu? Os que estavam juntos aqui eram apenas 7. Você sabe a história, suicidou. A pergunta é assim, onde estavam os outros 4? Nós não sabemos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, querido, nós vamos precisar nos atualizar. Nós vamos precisar pensar e repensar a nossa forma de ser igreja. Por quê? Porque muita coisa vai mudar. Em tempos de crise, mudanças acontecem. E nem todas as mudanças são negativas. Mudanças, muitas das vezes, Deus às vezes nos coloca numa situação para que a gente possa avançar mais. Às vezes é necessário dar um passo para trás para a gente poder avançar mais. Agora, é normal que quando a gente perceba que não está todo mundo, quando a gente olha e percebe essas cadeiras aqui disponíveis, quando a gente olha que só pode cultuar com 30 pessoas, quando a gente olha e percebe isso tudo, querido, há uma angústia no nosso coração, a gente pensa assim, mas como seria bom se tivesse todo mundo lotado aqui. E qual que é a reação, na verdade, se a gente continua nessa sequência de pensamento, o resultado é o desânimo. O resultado é, muitas das vezes, desistir. Eu tenho conversado com pastores e tenho visto o relato de muitos pastores que estão muito preocupados. Porque eles vão ter que, na verdade, ou seja, na verdade, todos nós vamos ter que nos reinventar. Porque, querido, mesmo depois que isso tudo passar, muitos ainda vão ter receio de vir nos cultos. E o que a gente tem que fazer? Amar essas pessoas. Nós vamos ter que, na verdade, ou seja, há aqueles que dizem que nós teremos que fazer 3 tipos de igreja. Porque tem gente, engraçado que nós vivemos isso. Nós estamos precisando ensinar as pessoas a fazer culto doméstico em casa de novo. Para que possa acontecer a igreja em casa.
A igreja dentro da família, ou seja, o pai, o marido, a esposa assumirem o sacerdócio e ministrar sobre a vida dos filhos. Porque se tudo fechar e não for possível, se nos reunirmos presencialmente, nós não vamos abandonar a nossa fé, nós vamos continuar. Mas é necessário que a gente entenda e nos adapte à realidade. Nós vamos ter, e há uma preocupação muito grande dos líderes, dos pastores, é que depois de 90 dias, com tanta dificuldade para cultuar, talvez nós vamos ter que ensinar as pessoas a vir no culto de novo, porque se acostumaram a não vir no culto. E ainda vai ser necessário a gente desenvolver isso aqui que vocês estão vendo aqui. Essa igreja que vai funcionar também nas redes sociais. Por quê? Porque a igreja precisa ir aonde estão as pessoas. E eu sei que para mudar isso tudo, querido, é difícil. Mas Jesus está mostrando para eles o seguinte: olha, isso tudo vai passar, mas vocês não podem parar. E uma coisa que me vem ao coração é que muitas das vezes diante da crise a gente perde a visão. Fala comigo, diante da crise a gente perde a visão. E eu aprendi com o meu pastor, com o pastor Alvim, que quando a gente perde a visão, a gente volta a fazer o que a gente fazia antes. Isso para todas as áreas. Qual era a profissão de Pedro? Ele era o quê? Pescador. E no verso 3 do capítulo 21, nós encontramos a decisão que ele toma diante da crise. Depois de tudo isso aconteceu, presta atenção, Jesus já havia aparecido para eles no cenáculo. Jesus ficou por um período de 40 dias aparecendo aos seus discípulos, em lugares diferentes, em momentos diferentes. Para fazer o quê? Querido, era uma quarentena. E ele estava ministrando na vida dos discípulos. Mas qual foi a decisão de Pedro nesse momento? Eu vou pescar. Querido, nesse tempo de dificuldade, você precisa entender que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não podemos olhar para trás. Querido, o que ficou para trás, passou. Glória a Deus por aquilo que foi positivo, passou. Mas nós precisamos olhar para frente e olhar para onde o Senhor está nos direcionando. Olhar para trás. Aconteceu com a mulher de Ló. E o que aconteceu com ela? Morreu. Nós somos daqueles que avançam, que prossigam, que avançam em direção ao projeto de Deus. O que Deus quer fazer conosco? Mas presta atenção, é preciso ter cuidado para não voltar. Porque o que você faz, querido, as pessoas estão olhando para você. E muitas pessoas, querido, você não tem o título aí de influencer digital, não, mas você é um influenciador. Você é luz do mundo, você é sal da terra. As pessoas estão olhando para você e as suas atitudes influenciam as pessoas. Pais, vocês influenciam seus filhos. Filhos, vocês influenciam seus irmãos, as pessoas que vivem com vocês. E qual foi o resultado da ação de Pedro? Perder a visão e querer voltar para trás. Os outros discípulos, os outros 6, disseram: nós vamos com você. Saíram do foco. E não saiu do foco sozinho. Ele levou seus amigos. Nós precisamos entender a importância que existe de conduzir as pessoas até o propósito da vontade de Deus. Amém? Qual que é o perigo disso? O perigo é que viver fora do propósito de Deus, as coisas não acontecem. Viver longe do propósito de Deus, você vai até onde a sua força consegue ir, mas você vai parar. Você não vai avançar, você não vai conseguir aquilo que Deus planejou para você. Porque a vontade de Deus, querido, ela é melhor do que qualquer situação que você possa conquistar. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Qual foi o resultado? Eles foram, entraram no barco, eles sabiam, eles eram pescadores. Mas naquela noite, o mar não estava para peixe. O mar não está para peixe para quem está longe da vontade de Deus. O mar não está para peixe quando o nosso foco é viver só aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. Agora, olha para mim.
Deus ama você profundamente. Deus ama a nossa igreja, Deus ama as pessoas, Deus ama aqueles que estão nos assistindo de uma maneira muito especial. E mesmo quando nós agimos errado, Ele nos ajuda a posicionar no lugar certo. Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Perdeu revelação, perdeu entendimento, perdeu intimidade com Deus. Querido, João, que era aquele que descansava nos ombros do Senhor, não estava reconhecendo Jesus. Presta atenção. Como que distanciar do propósito nos faz perder a visão, nos faz sair do centro da vontade de Deus. Mas o Senhor não desiste de nós, amém? Verso 5. E Ele lhes perguntou: Ei vocês! Ei você coisinha! Ei você qualquer um! Ei Zé das Couve! É isso que Ele falou? Presta atenção. E Ele lhes perguntou: Filhos, entende isso? Filhos, você tem o que comer? Filhos, você tem o que comer? A pergunta do Senhor para você hoje é essa: filho, você tem o que você precisa? Alimentação, necessidade básica. O que está te faltando? Nós temos um Pai amoroso que está desejoso de nos suprir, amém? E Ele continua. E eles responderam: não, nós não temos nada. E Ele disse: olha, lance a rede do lado direito. Percebe que é do lado direito, não é do lado esquerdo. É do lado direito. Lança a rede do lado direito do barco. Do lado direito do barco. E vocês encontrarão. Eu fico imaginando o flashback passando na cabeça dos discípulos. 3 anos atrás, eles no mar, depois de uma noite de não pegar nada. E aí Jesus vira para eles e fala o seguinte: lança a rede. E agora, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha aparecido para eles. Jesus quer renovar na vida deles o encargo. Mas para renovar o encargo, Ele quer trazer na vida deles experiências que eles já tiveram. Ele quer renovar as experiências. Querido, presta atenção. Deus está te chamando nesse tempo a renovar as experiências que você já teve com Deus. A renovar o seu encargo. A voltar a ser o que o Senhor já te fez. Eles lançaram. E não conseguiram recolher a rede. Tal a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João falando de si mesmo: eu sou o discípulo que o Senhor ama. E ele está dizendo o seguinte: o discípulo que Jesus amava olhou assim e falou assim: só pode ser o Senhor. É o Senhor que está na praia. Simão Pedro, ouvindo isso, presta atenção, querido, essa equipe funciona bem demais. Porque um teve a percepção, um enxergou, o outro não viu. E esse viu, o que ele fez? Ele profetizou, ele declarou a palavra, ele diz: é o Senhor. E quando ele disse: é o Senhor, Pedro ouviu a palavra e fez o quê? Ele agiu, ele se posicionou. O que Pedro fez? Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, Pedro, Tiago e João. Sabe o que aconteceu? Pedro viu aquilo tudo e percebeu assim: Deus, eu estava perdido. Eu fui o primeiro. Ele estava sofrendo nesse tempo ainda. Sofrendo com o quê? Com a mágoa, consigo próprio, com o remorso de ter negado Jesus, com o remorso de ter cometido falhas que ele mesmo não se perdoava.
E o que ele faz quando ele vê que é Jesus? Querido, foi Pedro que influenciou os discípulos a sair fora. Agora ele é o primeiro que se lança no mar e vai atrás ao encontro de Jesus. Quando desembarcaram na praia, os discípulos viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Vou te fazer uma pergunta. Da onde saiu esse pão? Não tinha padaria ali não, querido. Pão era artesanal, era feito, era coisa complicada. Os peixes tinham acabado de ser pescado. Quando eles desembarcaram, o peixe já estava pronto. Sabe por quê? A provisão de Deus, ela é de Deus, amém? Ela é sobrenatural, a gente não entende. Depois de todas essas coisas, você vai olhar e vai fazer o seguinte: como é que pode? Como é que pode, depois de uma pandemia, de estar a igreja fechada, de estar a igreja com tantas restrições, a gente olhar para essa rede aqui e ver essa rede cheia, com centenas, com milhares de pessoas? Deus quer fazer isso. Deus pode fazer isso. Mas Deus vai usar quem? Você. Deus vai usar você, que entendeu o que Deus te chamou para fazer. Nós vamos ter que aprender a viver uma nova forma de ser igreja. Nossas células vão ter que se reinventar. Nossos cultos vão ter que se reinventar. Tudo vai precisar passar por uma mudança. Mas existe uma coisa que não pode mudar, que é a nossa confiança e dependência do Senhor.